Olá, mochileiros e viajantes da internet, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja super bem. Meu nome é Gabriela, sou taróloga e idealizadora do Tarô de Vênus. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o tarô e fofoca. O que o tarô nos conta sobre os famosos, as relações, as situações, né? E hoje vamos abordar um assunto que semana passada repercutiu bastante, que foi o casal que estava nos holofotes, que é o Pedro Scooby e a Cynthia Becker. O que aconteceu? Semana passada aconteceu uma festa do jogador de futebol, o Vini Júnior, e o Pedro Scooby foi à festa e foram registrados fotos no after, né, ele saindo da festa com uma outra mulher ao lado. Então já se levantaram especulações como supostamente ele haveria traído a Cynthia com essa mulher, e também começaram a questionar como que ele deixa a esposa em casa com a sua filhinha que tem apenas 6 meses de idade. Então esses foram os questionamentos da internet. Ele veio, né, a público falar sobre, dizer que tinha consentimento da esposa dele, e a Cynthia não se pronunciou, apenas curtiu lá algumas indiretas e todo mundo, e ficou tudo mesmo nas especulações mesmo, tá? Então eu resolvi fazer algumas perguntas pro tarô e utilizar o método, o tipo de leitura de tarô que eu faço, né, que é o Templo de Afrodite, onde a gente analisa a situação do casal, os pontos que podem ser melhorados, o que está bom, o que está ruim, e claro, tem um conselho geral do tarô para ver como que está essa relação. E também esse tipo de leitura de tarô, Templo de Afrodite, ele nos ajuda, quem tem algum interesse romântico, quem está interessado em alguma outra pessoa, você pode sim consultar comigo e ver quais são os sentimentos dessa pessoa com você, se há chances de ter um relacionamento mais sério, como é que é tudo isso, tá? Então vamos começar. Para entender melhor como funciona essa leitura de tarô, o Templo de Afrodite é dividido em 3 aspectos. O primeiro são os aspectos físicos, aquela coisa relacionada ao sexo, ao desejo corporal. O segundo aspecto são os sentimentos que o casal um sente pelo outro, né? Se ele realmente gosta de você, se né, a pessoa, que tipo de sentimento ela cultiva por você. E o terceiro aspecto é o plano mental, o que a pessoa pensa a respeito de você, da relação como um todo. E também temos a última carta, que ela é referente ao conselho do tarô, que vai estar direcionando o casal para o melhor caminho, mostrando as possibilidades, o que pode ser melhorado. Nessa modalidade do Templo de Afrodite, se você for agendar uma consulta comigo, você tem direito à consulta do Templo de Afrodite e mais uma pergunta extra no pacote, tá? Nesse caso aqui, do Pedro Scooby, eu fiz a leitura do Templo de Afrodite, fiz mais 2 perguntas extras, que vocês vão ver lá no final, se o Pedro realmente traiu a Cynthia e como que ele age com os filhos, se ele realmente cumpre com as responsabilidades com os filhos dele, tá? Vamos começar então. Vocês podem ver aqui do lado o que saiu de leitura do casal, né? E a primeira análise que a gente faz é dessas questões mais carnais, né? Aspectos físicos, desejos físicos e sexuais até. Na tiragem da Cynthia, saiu o Cavaleiro de Copas. Fala que sim, a Cynthia, ela tem um desejo sexual pelo Pedro Scooby muito aflorado, e isso envolve bastante sentimento, bastante emoção. Ela gosta, ela entrega para ele essa taça, com muito amor e carinho e desejo também. Já o Pedro Scooby, a gente pode notar que tem um certo desafio nessa carta. A gente pode ver no 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta muito desafiadora, e na posição que ela está é muito complicado, porque mostra que ele está se sentindo muito aprisionado, com a Cynthia por não poder exercer todos os seus desejos que ele gostaria de realizar na cama. Então, vamos lá, ele está realmente passando por um momento desafiador com o próprio corpo, né, onde ele gostaria de exercer mais, gostaria de ir mais além, mas enfim,
pelo casal estar agora com uma filhinha pequena, está demandando mais atenção, esse lado sexual acaba ficando um pouquinho mais comprometido, tá? Então ele está se sentindo aprisionado, ele está se sentindo amarrado, ele não está conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são. A Cíntia, ela tenta de alguma forma fazer um jogo de cintura porque ela gosta muito dele, ela sente atração por ele, mas ele está se sentindo aprisionado, ele está se sentindo assim que não pode estar exercendo plenamente os seus desejos sexuais. Adentrando agora nos aspectos emocionais, a Cíntia é uma mulher que ela realmente está levando essa relação a um outro nível. Ela quer sim, ela gosta muito da dinâmica da relação dos dois e ela quer levar essa relação adiante, como a gente pode ver no 10 de ouros. Ela quer construir bases sólidas com essa relação, que perdurem por um longo período da vida, né? Ela gosta muito do Pedro Scooby e ela também gostaria de construir uma família maior, gostaria de ter a mesa cheia, gostaria de, enfim, deixar para os seus descendentes algo muito bem estruturado como família mesmo, assim. Ela gostaria muito de construir muito isso com o Pedro Scooby. Já na questão do próprio Pedro, o Rei de Ouros mostra que ele é uma pessoa assim, que ele vê a Cíntia como uma pessoa que ele tem que cuidar, que ele tem que prover as coisas para ela, né? Prover questões materiais para deixar ela e a família que ele está construindo com ela muito bem acomodada, até financeiramente falando isso. Então, como ele vê a Cíntia, ele vê uma pessoa que ele tem que cuidar, uma pessoa que ele tem que prover coisas materiais para ela, porque ele acha que é isso que vai ajudar, é o jeito que ele tem de demonstrar o carinho por ela, né? Prover coisas materiais. Eu falo isso porque o Rei de Ouros, ele é um arcano que fala sobre questões de abundância material, mas para um lado mais patriarcal. Então, ele assume essa coisa de patriarcado, de ser o provedor da família. Então, por isso que eu digo que em relação a Cíntia, aqui está casando muito bem, porque ele sente, ele gosta disso e ele compartilha isso com ela e ela aceita, porque é isso que ela quer construir na família dela. Ela quer uma família muito bem estruturada em todos os aspectos. Ela quer formar bases fortes como pai, mãe, que é bem aquela coisa de família tradicional, né? Pai, mãe, filho, todo mundo ali com a mesa cheia, fartura. E o Pedro Scooby, sim, ele quer isso para a família dele e ele está preocupado em fornecer isso para a família que ele está construindo com ela também. No plano mental, a gente pode ver o quê? A gente pode ver, tem uma questão aqui um pouquinho complicada, tá? Primeiro, que a Cíntia, ela gosta muito do Pedro Scooby, ela tem um carinho ela tem uma estima por ele é muito amado por ela celebra essa união dos dois, ela celebrou bastante porque é realmente o que ela gosta dele, né? Mostra bons sentimentos, ela compartilha de bons sentimentos, ela gostou muito de ter uma filha com ele, né? Ela tá feliz com isso, ela tá celebrando isso, né? Porém, vem o lado do Pedro Scooby que eu acho que é um pouco complicado. Os Enamorados é uma carta que, assim, ela traz um pouco de confusão, né, nos consulentes, né? Quando alguém pergunta algo relacionado a amor. Ele fala que sim, existe um amor ali, só que junto com o amor existe a dúvida. O Pedro Scooby está entre uma coisa ou outra, né? Porque essa carta fala muito do mito do Adão e Eva. A Eva ficou em dúvida se mordia a maçã, né? Se mordia a maçã ou se não mordia. Ela ficou muito em dúvida. Ela tinha que fazer escolhas, né? Aqui nessa carta a gente pode ver que ela está escolhendo entre o Adão e o anjo. Então ela está em dúvida, ela está olhando para cima e aí todo mundo está olhando para ela. Tá, e aí o que tu vai escolher? Então o Pedro Scooby está nessa perspectiva. Ele está em dúvida sobre os sentimentos que ele tem com a Cíntia, né? Ele gosta dela, isso não quer dizer que ele não gosta, mas existe outros sentimentos por outras pessoas na jogada que isso faz ele estar em dúvida, né? Então ele fica um pouco pensativo, talvez por isso que lá na questão mais
carnal do corpo ele esteja muito amarrado, muito preso, porque ele está com dúvidas, ele está pensando sobre se realmente ama ela, se realmente ele ama ela como ela ama ele. Eu acho que passa muito isso na cabeça dele, sabe? Não é que ele não esteja feliz com ela, sim, ele está, mas veio uma outra questão externa que está fazendo ele botar em dúvida entre ela e outra pessoa, entre ou ela, não precisa ser necessariamente a pessoa, mas entre ela e outra situação, entende? Então isso está fazendo com que ele fique com dúvidas, ele está com dúvidas sobre essa relação com a Cíntia. Falando agora sobre a situação que ocorreu na semana do aniversário do Vini Júnior, onde o Pedro saiu da festa com uma mulher que ele veio se pronunciar e disse que era amiga, que não tinha nada a ver, só pegaram uma carona juntos, né? Eu resolvi perguntar pro tarô se o Pedro realmente traiu a Cíntia nessa festa, né? Se realmente aconteceu. A primeira carta que saiu, vou mostrar a jogada inteira aqui do lado para vocês e eu vou mostrar carta por carta explicando o que o tarô respondeu. A primeira carta que saiu foi o 4 de ouros, tá? O 4 de ouros, ele fala muito que o Pedro Scooby ele está muito apegado a essa relação. O que ele pensa sobre a relação da Cíntia. Então, ele realmente, assim, não tá olhando muito pros lados, não, tá? Ele tá muito apegado à relação com a Cíntia. Apareceu oportunidades, apareceu uma ideia ali de, tipo, uma mulher bonita, né? Dando em cima dele. Enfim, ele é famoso, né? Ele é famoso, então provavelmente existem pessoas que dão em cima dele, ele olha, até pode surgir um interesse, sim, mas por ele estar realmente com muito pé no chão em relação ao que ele está construindo com a Cíntia, tá? Então, ele está construindo algo muito no plano realmente material com a Cíntia, né? Procurando estruturar mesmo as coisas com ela, uma família, né? Trazendo algo bem consolidado. Então, o 8 de ouros nos mostra que ele tá focado em outra coisa, ele não quer sair com ninguém a mais, ele não tá muito focado em pular a cerca, como, né, alguns dizem por aí. Né, como a carta que eu mostrei antes foi o As de espadas, que mostrou que sim, surgiram oportunidades, sim, veio alguma coisa em mente dele, mas o que me faz acreditar que ele não traiu, que ele está focado na família dele, é o 8 de ouros. Já a última carta, que é o Rei de espadas, né, mostra que ele está racional quanto a essa situação de justamente por serem um casal que fica muito exposto na mídia, ele está sendo muito racional. Ele não vai vacilar assim desse jeito, ele não vai errar desse jeito com a Cíntia, porque além disso, além de magoar, ele também sabe a responsabilidade que ele tem com a imagem dele e com a imagem dela também. Então ele é muito racional, ele não vai dar essa bola fora aí, né? Até porque envolve muitas coisas, envolve imagem, além da relação envolve imagem, então ele tá bem focado em preservar tanto a família quanto a imagem do casal. A outra pergunta que eu vi muito nas redes sociais é as pessoas, até por conta que o Pedro Scooby, ele tem um histórico de, inclusive ele tá com uma batalha judicial com a Luana Piovani referente à pensão dos filhos, né? Então, muito se especula na internet por que ele saiu numa festa e deixou a Cíntia sozinha com a filhinha, né? Sendo que é um período que a mãe mais precisa da presença do pai, né? Então, fiz a pergunta pro tarô, como que o Pedro Scooby lida com as responsabilidades com os filhos, né? Pois ele tem 3 filhos com a Luana Piovani e tem, né, uma filhinha com a Cíntia. A jogada vai aparecer, completa vai aparecer na tela para vocês. E a primeira carta que saiu foi o As de Espadas, né? Mostra, o As de Espadas é um arcano que fala muito tudo aquilo que se estrutura no plano mental, né, primeiro.
Então o Pedro, ele realmente está pensando muito sobre essas responsabilidades, sobre os filhos dele, né? Tá pensando em como fazer isso, como lidar com as crianças, né? Tanto que as crianças estão, uma parte, a mãe mora em Portugal, ele mora aqui, né? E agora ele tem que lidar com as questões do filhinho com a Cíntia, que também já teve um problema de saúde aí quando nasceu. E ele tá estruturando isso, tentando se organizar para proporcionar o melhor para os filhos dele, tá? No passado, acredito que ele foi muito rápido também, né? Aqui mostra um arcano, o carro é um arcano que fala muito de ação, de ir em frente, né? Então ele sempre quis ter filhos, né? Ele sempre quis ter uma família grande. Então ele foi com tudo, assim, né? Ele teve muito êxito, ele tem 4 filhos muito bonitos, né? Saudáveis, né? Que estão sendo bem amparados, assim, né? Pela família, pela rede de apoio. Mas aí entra uma outra questão, tá? Isso daqui é um passado mais recente que eu tô falando, né? Ele teve muita vontade de ter filho, ele teve os filhos com muito êxito. Mas o que me faz pensar que atualmente o Pedro Scooby, ele tá passando por um momento difícil mentalmente, tá? Ele tá, acredito, essa carta ela simboliza muito a insônia, né? O 9 de espadas fala sobre insônia, dificuldade de dormir, preocupações, né? Muitas preocupações. Por que que ele pode estar assim? Uma, porque ele tem um filhinho pequeno, tá? Ele tem uma filhinha pequena com a moça, né, a Cíntia, e isso por si só já é um desafio, né? Cuidar de uma criança pequena, né? Tu vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, abrir mão da sua vida, e isso está sendo pesado pro Pedro Scooby. Ele está tendo dificuldades com isso. Também podemos notar que ele também está tendo muita preocupação e dificuldade de lidar com o processo com a Luana Piovani e com os filhos, né? Então ele tá muito preocupado com isso, né? Ele se atrapalha bastante com as responsabilidades, né? Ele se atrapalha muito porque as crianças elas demandam rotinas, responsabilidades, demandam deixar tudo pronto para elas, né? Tudo do confortável, e ele está preocupado porque são responsabilidades que ele está tendo dificuldade de ter, assim, sabe? E o que me preocupa mais ainda, né, sobre as crianças, é ele sentir que precisa dar um tempo. Gente, eu acho, assim, como é que eu vou explicar essa carta? Essa carta é o 4 de espadas é uma carta que representa o descanso de uma batalha, né? A pessoa veio de uma batalha muito exausta e foi se deitar para descansar, realmente para não pensar em nada. Então, provavelmente no futuro aí mais próximo, não sei como que isso pode acontecer, até porque para homem é muito fácil se retirar, né? A mulher tá ali amamentando, a mulher ali tá com o filho, a primeira pessoa que o filho chama é a mãe, então pro pai é muito fácil se ausentar. Eu, né, acredito que na cabeça do Pedro Scooby, ele está com uma vontade de tirar umas férias de ser pai, né? Se isso é possível, né? Ele está a fim de realmente descansar, desanuviar a cabeça, né? Mas sabemos que ter filho é uma responsabilidade para sempre. Ninguém tira férias de ser pai, ninguém tira férias de ser mãe, né? Então, assim, ele vai ficar com essa vontade no futuro mais recente, ele pode sentir essa vontade. Aliás, normal, né, sentir vontade. Às vezes a pessoa tá exausta e sente vontade de tirar férias de tudo e de todos, mas responsabilidade. Se tem filho, não tem como isso acontecer, né? Então, a gente pode ver aí, não sei nem se isso vai se externalizar para mídia ou algo desse gênero, mas ele vai sentir vontade né, de tirar férias de ser pai, né? Que eu particularmente acho isso daí um absurdo, né? Mas que nem aquele moço lá, que eu não sei nem quem é, mas que se separou da mulher, deixou a filhinha pequena lá com a outra filhinha maior e queria ler uns livros lá. Então,
É provável que isso aconteça com o Scooby, tá? Mas é provável, ele pode só estar pensando, mas ele pode não executar. Mas se vier algo parecido na mídia, né? Enfim, não vai me surpreender, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura de tarô. Deixe suas percepções nos comentários e sugestões dos próximos famosos que vocês querem ver por aqui que eu analise. Outra questão também é que, se você gostou dessa leitura de tarô, se você tem interesse em fazer uma análise do seu relacionamento, fazer uma análise daquela pessoa que você tem um interesse romântico e quer saber se isso vai vingar ou não, entre em contato comigo e agende essa leitura de tarô. Esse tipo de leitura de tarô é templo de Afrodite, então tu entra lá em contato comigo, vem conversar, te passo todas as informações e tiro todas as suas dúvidas, tá? Me segue lá nas outras redes, eu vou estar postando agora, daqui a pouco vai entrar o mês de agosto, eu vou estar postando as previsões do tarô para cada signo. E também não deixe de visitar o meu site, lá tem muitas coisas especiais como incensários, bordados, itens de decoração e as próprias leituras de tarô com mais opções de formas de pagamento, tá? Espero que tenham gostado, tenham uma boa semana aí. Tchau!